Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nossa alegria em poder estar cooperando com os irmãos aqui nessa sexta-feira, tarde da solução com Deus. Para nossa cooperação ser abençoada, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e quero convidá-los, aproveitando a oportunidade que os irmãos estão em pé, para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e o versículo também de número 1. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de mais uma vez estar aqui nessa igreja, na nossa igreja central de Criciúma, para adorarmos a Deus e recebermos as suas mais ricas bênçãos, que através da oração, do louvor dessa igreja tem chegado até a nossa casa. Nós louvamos a Deus pela vida do presbítero irmão Cláudio Neri, que foi a ponte para ligar até o Tito, que já conhecemos há um bom tempo. O Tito foi uma bênção muito grande na minha vida, que quando eu não era crente eu ia na igreja e eu via ele cantar, e olha que para mim chorar era difícil, ele com uma unção de Deus, e foi abençoando a minha vida. Deus usou muito o Tito para falar comigo. Tudo que Deus usou ele para falar comigo hoje tem se cumprido, e muitas vezes a gente lembra da bondade de Deus em usar o seu servo para abençoar a nossa vida. Deus abençoe Tito, pastor Geraldo, sua esposa, uma simpatia peculiar. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma muito especial. Capítulo de número 1, versículo de número 1 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Os que encontraram o texto podem dizer amém. Diz assim o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar assentados, por favor. O culto está sendo transmitido também pela internet, então que Deus abençoe a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, que as bênçãos do Senhor alcancem as vossas vidas. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito e relatado pela visão de um homem por nome de João. Todos nós que aqui estamos cientes de que João escrevera outras obras além do Evangelho. João escreveu o livro do Apocalipse, João escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola que traz o seu nome. E o que nos chama a atenção na vida de João e na sua obra é que o Senhor Jesus Cristo usa a vida dele e abusa da vida dele de uma forma muito linda, que ainda mesmo quando a sua pele está enrugada, os seus cabelos embranquecidos, os seus dentes fracos, sua estrutura óssea fraca, pelo fato de ter alguns anos bem vividos, o Senhor ainda o usa na obra de literatura. A história diz que quando ele sai da ilha de Patmos, ele volta para Éfeso, e de lá ele escreve algumas obras literárias. Mas o nosso apego nessa noite, ou nessa tarde, em relação a João e a sua literatura, é sobre o Evangelho de Jesus, que traz o seu nome de João. Quando nós nos deparamos com o capítulo de número 1 e o versículo de número 1, que é muito conhecido, que está dizendo: no princípio era o Verbo, nós estamos nos deparando com a maneira que João vê o Senhor Jesus. Dentro da Bíblia, Jesus ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Jesus
ele é conhecido como o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, maravilhoso conselheiro. Jesus, ele é conhecido como estrela da manhã, aquele que abre e aquele que fecha. Jesus, ele é conhecido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é conhecido como o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele é conhecido como o Filho de Deus. João, nessa obra literária, ele conhece Jesus como o Verbo. Jesus, o Verbo. A palavra verbo do grego é logos. E isso é uma palavra que dá o sentido de dar movimentação à palavra. Quando o João relata do capítulo 1 e o versículo de número 1, ele também está relacionando ao livro do Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio é o mesmo princípio de João. Antes que todas as coisas foram criadas, ele já existia, porque ele é a palavra. No livro dos Hebreus está escrito que pelo poder da palavra os mundos foram criados, todas as coisas foram criadas. Isso porque a palavra, o verbo, é uma palavra que se movimenta automaticamente. Quando João está reconhecendo o nosso Senhor Jesus como o Verbo, ele está literalmente reconhecendo que o Jesus que João conheceu, que o Jesus que desceu do céu, padeceu na cruz do meio, ressuscitou ao terceiro dia, é um Jesus que se movimenta, porque o verbo é palavras em movimento. Eu gostaria de relembrar aos irmãos daquilo que o Tito falara no começo dessa reunião, que se você veio buscar uma resposta da parte de Deus, o Senhor está lhe entregando uma resposta, e a resposta é essa: Ele é um Deus que trabalha. Isaías vai mais adiante e ele diz assim: desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar num Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa tarde eu gostaria de afirmar, reafirmar e confirmar ao teu coração, segundo a Bíblia, que o Deus que essa igreja louva e prega é um Deus que trabalha para aqueles que nele confia. Quando nós vamos nos deparar com essa expressão trabalhar, nós vamos entender que uma obra, o que é uma obra? Obra é o resultado de um trabalho. O Deus que a Bíblia fala é um Deus que quando começa uma obra, Ele termina essa obra. Deus não deixa nada por incompleto. É por isso que Paulo diz no livro de Atos, capítulo 16, para aquele homem, para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a obra completa, e a tua casa. De olhos abertos, com a Bíblia Sagrada firmada, com que é a palavra de Deus, a tua casa será do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha. O Senhor Jesus, Ele é o verbo. O verbo é uma palavra em movimento, é uma palavra que trabalha, é uma palavra que dá ação. Quando nos deparamos no Antigo Testamento, uma das histórias mais conhecidas da igreja, daqueles que estudam e daqueles que criticam
a Bíblia como palavra de Deus acerca do Mar Vermelho, quando Israel sai do Egito para ir até a terra que o Senhor havia lhe prometido. A Bíblia diz que os israelitas, eles murmuraram contra o Senhor e se levantaram contra Moisés, e todos vieram perguntar: não tinha sepultura lá no Egito, Moisés, para nós morrermos aqui diante do Mar Vermelho e de Faraó com os seus conservos? A Bíblia diz que Moisés, ele ora ao Senhor, e o Senhor diz para que ele venha tocar no mar. E a Bíblia diz que Moisés tocando no mar, o mar se abriu, todos passaram o mar a seco, e do outro lado todos cantaram o hino da vitória. A Bíblia é enfática em dizer, no capítulo de número 15 do livro do Êxodo, que Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor. A Bíblia também diz que Miriam cantou louvores ao Senhor e dançou diante de Deus. Mas existe uma questão aqui, entre o capítulo 14 até o capítulo 15. Antes do mar se abrir, só Moisés acreditou que Deus poderia trabalhar em seu favor, abrir o mar, ou fazer com que o povo viesse passar por cima do mar. A Bíblia diz que os israelitas murmuraram diante do Senhor e diante de Moisés, mas Moisés acreditou que o mar iria se abrir, ou Deus poderia fazer o povo passar por cima do mar. De fato, de direito, era só Moisés que tinha que cantar um hino da vitória. Mas a Bíblia diz no capítulo 15 do Êxodo, que Moisés e os filhos de Israel entoaram louvores a Deus. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que existem pessoas que diante da prova, elas não querem andar conosco, elas não querem nos cumprimentar, e tampouco acreditar que Deus está trabalhando. Não querem acreditar que hoje eu não tenho nada, que hoje eu posso estar enfermo, que hoje eu posso estar desempregado, mas amanhã Deus vai me abençoar. Elas não acreditam que Deus possa estar trabalhando em meu favor. As pessoas andam e caminham pelo pensamento dos 3 amigos de Jó. Jó, você está aí porque você pecou. Às vezes as lutas e as frustrações da vida não vêm em nossa vida porque nós pecamos. Talvez é porque Deus quer nos elevar a um patamar mais alto. Talvez é porque Deus quer entregar algo de mais valor, mais especial em nossa vida. Para tal, Ele precisa nos provar, Ele precisa testar a nossa fé. Se quando recebermos aquilo que Ele vai nos entregar, nós continuaremos humilde e perseverante diante da sua presença. As pessoas não querem andar, as pessoas não querem cumprimentar, não querem nos considerar, porque às vezes estamos diante de um mar vermelho, e se não bastasse, atrás de nós está vindo Faraó com seus cavalos e cavaleiros, querendo nos atormentar e até mesmo nos matar. Mas nós acreditamos que Jesus, Ele é o Verbo, e o Jesus, Ele ainda trabalha, Ele ainda peleja. Deixa as pessoas falarem o que elas querem falar, deixa elas criticarem da maneira que elas queiram criticar. Não é elas que vão pagar a sua conta, não é elas que vão sofrer ou vão lutar pelos seus objetivos. Creia que Jesus está trabalhando em teu favor, e a qualquer momento o mar ele se abre, a porta ela se abre, o laço é quebrado e a vitória de Deus ela chegará em nossa vida. Quem acredita que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando em teu favor. Hoje as coisas podem não estar do jeito que você quer que elas estejam, ou que elas estejam, mas creia que Ele está trabalhando. Eu não estou vendo as portas se abrirem, mas enquanto eu louvo, Ele pode estar trabalhando em meu favor. Enquanto eu estou louvando aqui nessa tarde, Ele pode estar pelejando no fórum, Ele pode estar pelejando pela minha causa. O Deus que você veio buscar é um Deus que trabalha, e Ele não trabalha pela metade. Ele vai fazer a obra completa em tua casa, em tua família. Adore a Deus quem acredita que Ele
trabalha em nosso meio. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que trabalha. E aí a gente se apega naquilo. Se Deus está fazendo, por que eu não vejo? Porque nós somos egoístas. A gente vai querer ensinar Deus a trabalhar. A gente vai querer dizer: Deus, não trabalha assim não, Senhor, senão eu vou ficar muito triste. Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer. Às vezes a gente fica até confundido, como Jó ficou meio perturbado, dizendo que não entendia o trabalhar de Deus. Mas quando a vitória bateu na porta da casa dele, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou entendendo que Deus trabalha da maneira que Ele quer. Às vezes no caminho Deus está trabalhando, e a gente, pelo fato de não ver Ele trabalhar, a gente vai se enfraquecendo, a gente vai se desanimando. Tem o diabo para nos atormentar ainda, dizendo: cadê Deus? Aonde é que está Deus? Você está aí dessa maneira, você está fazendo campanha, já fez uma, já fez duas, e o diabo vem dizer: para que fazer campanha? Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: ainda que você fez uma, duas, três, 4, 50 sexta-feira, campanhas não interessa. Creia que Ele está trabalhando. Quando as portas se abrir, não serão só elas, as portas e as janelas do céu se encarregarão de escancarar para você. E como chuva virá sobre a terra seca, creia que ela já está vindo. A vitória, a conquista e o triunfo da parte de Deus, Ele já está chegando. Adore a Deus quem acredita. Se não bastasse, meus irmãos, o verbo ser uma palavra em movimento, se não bastasse isso, a função do verbo dar movimento à palavra, a função do verbo, ela é muito interessante. Sabe no quê? Para dar sentido a uma frase. Uma frase sem verbo é uma frase morta. Uma frase sem verbo é uma frase sem sentidos. Uma frase sem verbo é uma frase morta. Tira o verbo de uma frase e você vai ver se tem sentido a frase dela. Tira o verbo da frase e você vai ver se tem vida ler essa frase. Está aí a resposta porque muitas pessoas se suicidam. Está aí a resposta porque pessoas que estão numa posição elevada na sociedade têm tudo, mas tiram a sua própria vida. Alguém diz que as nossas vidas é como uma frase. É porque faltou o verbo, faltou o sentido na vida. O verbo precisa estar na tua frase, meu filho. O verbo precisa estar na tua vida. Aí sim a casa boa vai ser uma bênção. Aí sim a posição elevada na sociedade será uma bênção. Aí sim a sua posição econômica será uma bênção, porque terá o verbo na tua vida. Caso contrário, o dinheiro não te trará felicidade. Caso contrário, a mordomia não te trará felicidade. E aí acontece o que as pessoas vivem se perguntando e se perturbando: eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. É porque falta o verbo chamado Jesus Cristo, o Nazareno, para dar sentido à sua existência. Orabada canto naraga sereuia. Deixa Jesus entrar na tua vida, ela vai ter mais sentido. Você não precisa se separar, você não precisa oferecer galinha na encruzilhada, você não precisa beber sangue de bode. O sangue da cruz do Calvário, ele já nos purificou, e ele ainda tem poder para restaurar as nossas vidas.
Quer sentido no teu casamento? Tenha o verbo na sua vida. Quer sentido na sua família? Tenha o verbo na sua família. Quer sentido na tua vida profissional? Tenha o verbo na sua vida profissional. Fique de pé comigo para nós orarmos ao Senhor. O verbo trabalha em nossas vidas. O verbo está trabalhando em nossas vidas. O verbo está trabalhando em tua vida. Só creia, porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele trabalha, Ele está trabalhando em nosso favor. Os que estão fazendo a campanha, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus o verbo, Jesus o verbo, Jesus o verbo, aleluia, glória a Deus. Ele está trabalhando, mas Ele quer fazer sentido na tua vida. Oh, aleluia. Os que desejam uma oração, saia do teu lugar e venha à frente também. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O nome do Senhor seja louvado nessa tarde. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O verbo quer trabalhar em tua vida, o verbo como palavra e como martelo quer esmiuçar a penha, quer esmiuçar a pedra dos nossos corações. O verbo como espada quer penetrar. O verbo como poder quer se infiltrar até o tutano. Ele quer quebrar o arco e quebrar a seta do inimigo contra as nossas vidas. Ele quer tornar a tua vida uma vida de sentido. Não precisa se separar, não precisa você tirar a tua vida, não precisa você pedir as contas do emprego, não precisa você se mudar de